Seu pai foi pago, a dívida foi quitada e suas terras estão agora sob minha proteção. Pode sair da minha vista, disse Lord Valérius, com a voz grave e vibrante através das lajes. Ele não olhou para meu pai, que se curvou tão profundamente que sua testa quase raspou o chão antes de sair correndo do grande salão como um rato assustado. Os olhos do vampiro, antigos e da cor do crepúsculo, estavam fixos apenas em mim. Ele se ergueu de seu trono de obsidiana esculpida, uma sombra fluida de imensa altura e poder, e desceu do estrado. Parou bem à minha frente, perto o suficiente para que eu pudesse sentir uma imobilidade fria irradiando dele, um contraste gritante com o terror frenético martelando minhas costelas. Ele não me olhou como um homem olha para um bem que acabou de adquirir. Seu olhar era muito mais intenso, analítico, como se estivesse perscrutando minha pele e meus ossos até a medula. Então, ele falou, e as palavras não eram o rosnado de um monstro reivindicando o que lhe é devido, mas um sussurro suave, quase curioso, que abalou minha realidade. Diga-me, criança, seu coração sempre bate no ritmo de uma estrela moribunda? Espere, antes que a próxima revelação se desdobre. Se este mistério já o cativou, conte-nos de onde você está acompanhando esta história. Para garantir que você não perca alianças inesperadas ou poderes despertados, inscreva-se e junte-se ao nosso círculo. O jogo está prestes a mudar. Agora, de volta à cena. Não consegui responder. A pergunta era tão absurda, tão poeticamente estranha que me tirou o fôlego. Eu havia me preparado para a violência, para exigências monstruosas, para um fim rápido e brutal. Passei a semana desde que o acordo foi fechado, recitando os nomes da minha mãe e das minhas irmãs, gravando seus rostos na memória como uma prece final. Imaginei presas e garras, uma fera em sedas finas. Não havia me preparado para um filósofo. Lord Valérius inclinou a cabeça, um gesto de paciência enervante. Eu consigo ouvir, continuou, a voz ainda um murmúrio. Uma pulsação frenética e evanescente, uma cascata de luz à beira do colapso. É o som mais belo e trágico que já ouvi em minha longa existência. Ele me circulou lentamente, um predador avaliando sua presa, mas suas palavras eram as de um estudioso admirando um artefato raro. Meu nome é Valérius. Você é Elara. Você tem 17 anos. Sua família detém a escritura do pedaço de terra queimado pelo sol que faz fronteira com minhas florestas ocidentais. Eles estavam há 3 meses da fome. Agora terão despensas cheias até o fim de seus dias. Estes são os fatos da nossa transação. Você os entende? Encontrei minha voz, embora fosse áspera e trêmula. Sim, ótimo. Ele completou seu círculo e se posicionou diante de mim mais uma vez. O grande salão era cavernoso, iluminado por tochas que projetavam sombras bruxulhantes nas paredes de pedra cobertas por tapeçarias desbotadas representando batalhas entre criaturas de pesadelo. No entanto, em sua presença, todo o salão parecia encolher, concentrando-se em um único ponto. A calma enervante em seus olhos. Agora, esqueça-os. O acordo que seu pai fez foi baseado em uma mentira. Ele acredita que a vendeu como noiva, um bem móvel para aquecer minha cama e saciar minha sede. Ele é um tolo, e eu permiti sua interpretação tola. Uma réstia de esperança, aguda e dolorosa, perfurou a névoa do meu terror. Não era uma noiva? Não era uma fonte de sustento? Então, por que estou aqui? Sussurrei, ousando erguer os olhos e encará-lo diretamente. Seu rosto era uma obra-prima de beleza cruel, ângulos agudos e superfícies lisas que pareciam ter sido esculpidas em mármore ao luar. Nem uma ruga, nem uma falha manchava sua perfeição atemporal. Você está aqui por causa de uma doença, disse ele, virando-se de costas para mim e caminhando em direção a uma enorme lareira apagada. Uma praga em meu domínio. Envenena o solo, murcha as árvores e suga a própria vida do ar.
É uma pestilência lenta e rasteira que minha magia não consegue deter e minha ciência não consegue compreender. Ela enfraquece meu povo, faz minha terra passar fome. E, por alguma razão que ainda não consegui adivinhar, sua presença é um anátema para ela. Ele gesticulou para uma pequena roseira em vaso sobre a lareira, uma coisa patética e murcha, com folhas enegrecidas e caules caídos. Esta foi uma muda da última rosa viva do meu jardim, tirada ontem. Estava, para todos os efeitos, morta. Ele me chamou para mais perto. Tremendo, dei passos hesitantes para a frente até ficar ao seu lado. Estenda a mão, ordenou. Não toque nela, apenas mantenha a palma da mão sobre ela. Fiz como ele instruiu, minha mão pairando sobre a planta morta. Não senti nada, não vi nada. Mas Valério observava com uma intensidade enervante. Segundos se transformaram em 1 minuto. Meu braço começou a doer. Quando eu estava prestes a fraquejar, vi uma tênue coloração verde quase imperceptível na base do caule central. Uma pequena folha nova do tamanho de uma cabeça de alfinete desabrochava da madeira morta. Arfei e puxei a mão de volta. O verde nascente pareceu brilhar por um instante, depois se manteve firme. Veja bem, disse Valério, com um tom desprovido de triunfo, mas preenchido por uma certeza cansada. Você não é uma noiva, Elara. Você é um antídoto, uma proteção ambulante e respirante contra a ruína da minha casa. Seu papel aqui não é de servidão ou submissão, é de proximidade. Você viverá neste castelo, receberá todo o conforto, será protegida com a minha vida. Em troca, você simplesmente existirá, aqui, perto de mim. Sua vida pela vida do meu domínio. Esse é o verdadeiro acordo. O choque foi um golpe físico. Todos os meus cenários cuidadosamente construídos de martírio e sacrifício se dissolveram nessa realidade bizarra e incompreensível. Eu não seria devorado, mas sim uma espécie de cataplasma vivo para uma terra moribunda. O medo não desapareceu, mas mudou de forma, passando do terror de um fim violento para a incerteza desconcertante de uma gaiola dourada indefinida. Minha família, comecei com os pensamentos a mil. Estarão seguros, concluiu ele por mim. Enquanto você permanecer, minha proteção se estende a eles. Serão vistos como meus súditos favoritos. Nenhum mal os atingirá, nenhum credor os perseguirá, nenhuma fome os atingirá. Essa parte do acordo, pelo menos, era verdade. Ele olhou para mim, seu olhar suavizando-se quase imperceptivelmente. Eu não sou um monstro, Elara, não da maneira que você imagina. Sou um rei presidindo um reino moribundo. E você é minha última e mais inexplicável esperança. Ele então chamou uma criada, uma mulher pálida e silenciosa chamada Laira, que se materializou das sombras para me guiar até meus aposentos. Os aposentos eram opulentos além dos meus sonhos mais loucos, maiores do que toda a nossa casa, com uma cama com dosel, um guarda-roupa repleto de vestidos de seda e veludo e uma varanda com vista para uma vasta floresta sombria. Era a suíte de uma princesa, e eu era sua prisioneira. Os dias que se seguiram foram um estudo sobre surrealismo. Deram-me livre curso ao castelo, um labirinto extenso de pedra e silêncio. Comia sozinho a uma mesa comprida e polida, serviam-me refeições requintadas que mal conseguia saborear. Li numa biblioteca repleta de livros em uma dúzia de línguas, com as páginas quebradiças pelo tempo. Caminhei pelas muralhas do castelo, contemplando a paisagem devastada. As árvores estavam esqueléticas, o chão cinzento e árido, e um crepúsculo perpétuo parecia pairar no ar, mesmo ao meio-dia. Valério cumpria sua palavra. Era uma presença constante, porém distante. Às vezes, eu sentia seus olhos em mim através de um arco sombreado enquanto atravessava um pátio. Outras vezes, ele aparecia na biblioteca enquanto eu lia, sem falar, mas simplesmente sentado em uma cadeira do outro lado da sala, sua imobilidade uma força palpável. Raramente conversávamos, mas quando conversávamos, suas perguntas eram sempre estranhas.
Ele perguntava sobre meus sonhos de infância, sobre as canções que minha mãe costumava cantar, sobre o aroma específico das flores silvestres que cresciam perto da minha casa. Parecia estar me estudando, catalogando cada detalhe mundano da minha vida como se fosse uma pista crucial em um grande quebra-cabeça. Certa noite, ele se juntou a mim na sacada dos meus aposentos. Não se aproximou muito, mas ficou parado na balaustrada oposta, uma silhueta escura contra o roxo tingido do céu. A praga recua por onde você anda, afirmou ele, não como um elogio, mas como uma simples observação. As lajes da galeria oeste mostram sinais de musgo. Um pássaro foi ouvido cantando perto da guarita esta manhã, o primeiro em uma década. Eu não faço nada, eu disse, com a voz baixa. Sua própria existência é uma ação aqui, ele retrucou. Seu batimento cardíaco, sua respiração, a ressonância única da sua força vital é uma canção que contraria o canto fúnebre desta maldição. Ele fez uma pausa. Esta prisão o irrita terrivelmente? A pergunta me surpreendeu pela franqueza, pelo toque de empatia. Sinto falta da minha família, admiti, com a dor como um peso familiar no peito. Preocupo-me com eles. Eles estão prosperando, disse ele imediatamente. Recebo relatórios diários. Seu pai comprou 2 novas vacas leiteiras. Suas irmãs têm vestidos novos. Sua mãe chora de gratidão, acreditando que sua filha encantou um nobre lorde. As palavras pretendiam ser reconfortantes, mas doeram. Encantadas, trocadas. O resultado foi o mesmo. Eu estava a um mundo de distância e eles estavam felizes por isso. Você não escolheu isso, disse ele, com a voz mais suave do que eu já ouvira. Eu sei disso, e por isso, eu me arrependo. Mas eu não tinha outra escolha. Sempre há uma escolha, respondi, com uma centelha do meu antigo fogo retornando. Ele se virou para mim e, na penumbra, vi um profundo cansaço em seus olhos. Uma tristeza que parecia tão antiga quanto as pedras ao nosso redor. Existe? Quando seu povo definhar e morrer? Quando seu lar ancestral se desfizer em pó ao seu redor? Quando 1000 anos de história estiverem prestes a ser apagados? Não, Elara. Não havia outra escolha. Sua tristeza era tão palpável que silenciou momentaneamente meu ressentimento. Eu enxergava além do Lorde Vampiro, além da poderosa criatura da noite, e vislumbrava o homem sobrecarregado por um peso impossível. Foi a primeira rachadura na parede entre nós. Um momento compartilhado de compreensão na gaiola dourada que ele havia construído ao meu redor. Semanas se transformaram em meses. A rotina da minha vida era imutável, mas o próprio castelo se transformava lentamente. Brotos verdes brotavam pelas rachaduras nas pedras do pátio. O ar ficava mais doce, perdendo o cheiro de decomposição. O silêncio opressivo era ocasionalmente quebrado pelo farfalhar das folhas de uma videira recém-renascida, ou pelo chamado distante de um corvo. Minha presença estava funcionando. Eu era um talismã humano, e a terra estava se curando. Com a cura, veio uma mudança no meu relacionamento com Valério. Nossas conversas se tornaram mais longas e frequentes. Ele me contou histórias sobre a história do castelo, sobre o mundo como era em séculos passados. Falou de arte, de música, de filosofias esquecidas. Possuía uma mente brilhante e solitária, e parecia ávido por conversas com alguém que não fosse uma criatura bajuladora de sua corte ou um vampiro ancestral carregado pelas mesmas memórias que ele. Eu, por minha vez, contei-lhe sobre a minha vida, sobre as alegrias simples de uma lareira quentinha e uma barriga cheia, sobre o amor intenso que eu nutria pelas minhas irmãs, sobre os meus sonhos de um dia ver o oceano. Ele ouvia com uma intensidade que me fazia sentir como se a minha pequena e insignificante vida fosse uma epopeia fascinante. Ele nunca me tocou, nunca fez uma sugestão indesejada, mas a sua intimidade residia na sua atenção, na forma como o seu olhar se demorava no meu rosto enquanto eu falava, como se tentasse memorizar o formato das minhas palavras. O medo que eu sentia havia desaparecido há muito tempo, substituído por uma complexa tapeçaria de curiosidade, respeito e uma afeição estranha e crescente.
Eu não era mais apenas seu antídoto, eu estava me tornando sua confidente. O primeiro sinal de perigo real não veio de dentro das muralhas do castelo, mas de fora. Eu estava na biblioteca, traçando um mapa do velho mundo, quando um tremor sacudiu toda a fortaleza. Livros caíram das prateleiras e uma fina camada de poeira caiu do teto abobadado. Antes que eu pudesse gritar, Valério estava lá, movendo-se mais rápido do que meus olhos conseguiam acompanhar. Ele me envolveu em seus braços, protegendo-me com seu corpo, enquanto uma parte do teto de pedra desabava exatamente onde eu estava. "O que foi isso?" ofeguei, meu coração martelando contra seu peito. Seu corpo era frio e duro como pedra. "Um aviso", rosnou ele, com os olhos percorrendo a sala, a postura contorcida por uma tensão predatória que eu não via desde o nosso primeiro encontro. "Eles estão ficando impacientes." "Eles?" Ele me carregou para fora da biblioteca, com passos longos e urgentes. "Há outros que querem ver meu reino cair, outras famílias. A praga foi um presente para eles, minha fraqueza, a oportunidade deles. Sua presença aqui não passou despercebida." Ele me levou até a torre mais alta, onde eu nunca havia estado antes. Era uma sala única e circular, com paredes forradas de mapas astronômicos e instrumentos misteriosos. No centro, havia uma grande tigela de adivinhação preta cheia de água. "Mostre-me, Lord Corvin", ordenou Valérius, com a voz cheia de poder. A água na tigela girou e uma imagem se formou. Ela mostrava um homem muito parecido com Valério, incrivelmente bonito, de cabelos escuros e pálido, mas seus olhos tinham um brilho cruel e reptiliano, e seu sorriso era um sorriso de pura malícia. Ele estava em uma fortaleza em ruínas, cercado por um grupo de figuras igualmente sinistras e várias mulheres de túnica cujos rostos estavam obscurecidos por capuzes profundos. "Corvin", disse Valério, com a voz carregada de veneno, "meu primo ambicioso. Há séculos ele cobiça meu trono e minhas terras. Ele não tem forças para tomá-las à força, então recorre a veneno e sussurra no escuro." Enquanto observávamos, uma das mulheres encapuzadas se adiantou e jogou um punhado de pólvora negra em um braseiro. As chamas rugiram e, de volta à nossa torre, senti uma onda de náusea e desespero me invadir. Do lado de fora da janela da torre, as novas folhas verdes das árvores começaram a se enrolar e escurecer. "Uma bruxa", sussurrei, reconhecendo o cheiro de ervas amargas dos contos que as velhas contavam na minha aldeia. "Um coven deles", corrigiu Valérius, "presos a seu serviço. É a magia negra deles que alimenta a praga. E agora eles redobram os esforços. Sabem que seu veneno está sendo neutralizado. Eles buscarão eliminar a fonte da cura." Ele se virou para mim, com seus olhos crepusculares brilhando. "Eles virão atrás de você." O medo que eu pensava ter superado voltou com força total, frio e cortante. Eu não era apenas um talismã, eu era um alvo. O ataque ocorreu 3 noites depois. Um grito de gelar o sangue ecoou das muralhas, seguido pelo choque de aço e rugidos inumanos. Valério havia me confinado em meus aposentos, com 2 de seus guardas mais confiáveis, vampiros enormes e silenciosos chamados Gregor e Stefan, postados do lado de fora da minha porta. Mas os sons da batalha se aproximavam, uma sinfonia de destruição percorrendo o castelo. Então, minha porta se estilhaçou para dentro. Gregor e Stefan foram jogados para dentro do quarto como bonecos quebrados, seus corpos mutilados e imóveis. Na porta estava uma criatura de um pesadelo. Era vagamente humanoide, mas seus membros eram longos demais, sua pele da cor de mofo de túmulo, e seu rosto era uma massa de tentáculos retorcidos onde deveria haver uma boca. Era uma coisa nascida da praga, uma perversão da própria vida. Gritei e cambaleei para trás, tropeçando em um tapete e caindo no chão. A criatura avançou, com seus tentáculos grotescos tentando me alcançar. Eu ia morrer. Depois de tudo, depois de toda a estranha paz que havia encontrado, aquele era o meu fim. De repente, um borrão negro passou por mim. Valério se chocou contra a criatura, um turbilhão de fúria controlada.
Ele se movia com velocidade e força impossíveis, suas mãos rasgando a carne corrompida do monstro. Mas a cada ferimento que ele infligia, a carne da criatura se contorcia e se fechava. Era anormalmente resistente, um produto de magia negra. A criatura o atacou com garras que cortaram o ar, forçando-o a recuar. Naquele breve momento, uma segunda criatura, menor e mais rápida, entrou na sala pela porta quebrada. Ignorou Valério completamente e investiu direto contra mim. Não tive tempo de gritar. Levantei as mãos num gesto desesperado e inútil de defesa. No momento em que suas garras estavam prestes a encontrar minha garganta, uma luz brilhante e abrasadora irrompeu das minhas palmas. Não era um brilho suave como o da roseira se curando, era uma força violenta e explosiva. A criatura gritou, um som de pura agonia, enquanto a luz a envolvia. Ela convulsionou, seu corpo fumegando e se dissolvendo até que nada restasse além de uma pilha de finas cinzas. A sala ficou em silêncio. A criatura maior, atordoada pela explosão, ficou paralisada. Valério, com o rosto uma máscara de absoluto espanto, encarou minhas mãos. Eu também as encarei, trêmula e incompreensível. Poder, bruto e potente, ainda formigava nas pontas dos meus dedos. O que foi isso? Gaguejei. Valério despachou o monstro restante com um único e decisivo golpe, arrancando-lhe a cabeça dos ombros. Ele se virou para mim, com os olhos arregalados, com uma compreensão crescente que se assemelhava assustadoramente à admiração. Não é a sua presença que combate a praga, sussurrou ele, dando um passo em minha direção. É o seu sangue, o sangue da bruxa que lançou a primeira maldição. O mundo girou em seu eixo. Suas palavras não faziam sentido, mas ressoavam com uma verdade aterrorizante e inegável. Bruxa? Meu sangue? Eu não entendo. A maldição da praga, explicou ele, com a voz urgente, juntando as peças de um quebra-cabeça que vinha sendo construído há séculos. Foi lançada sobre meu ancestral, o primeiro da minha linhagem, por uma bruxa poderosa que ele havia injustiçado. O nome dela era Lyrath. Ela jurou que as terras dele definhariam e sua linhagem enfraqueceria até ser apagada da face da terra. A maldição só poderia ser quebrada, diziam as lendas, por um sacrifício voluntário de alguém da sua própria linhagem. Ele parou diante de mim, seus olhos perscrutando meu rosto. Eu te procurei não por causa de uma aura vaga, Elara. Eu te procurei porque meus estudiosos traçaram a linhagem da bruxa através de 1000 anos de histórias ocultas e registros paroquiais esquecidos. Isso os levou a uma família pequena e empobrecida nos limites da minha floresta. Isso os levou a você. O sangue sumiu do meu rosto. Todo o alicerce da minha estranha nova vida se desfez em pó. O conforto, o afeto crescente, a confiança hesitante, tudo era mentira. Uma gaiola cuidadosamente construída não para me proteger, mas para me preparar. Sacrifício? A palavra saiu rouca e seca da minha garganta. Você me trouxe aqui para morrer? Não, ele insistiu, estendendo a mão, mas eu me encolhi. A mágoa em seus olhos foi imediata e aguda. No começo, sim, as lendas exigiam. Era um plano desesperado e desprezível. Mas quando você chegou, eu hesitei. Escolhi observar, buscar outra saída. O efeito que você teve na Terra era prova suficiente do seu poder. Achei que sua mera presença, sua magia latente, poderia manter a maldição sob controle indefinidamente. Nunca pretendia que você... Ele se interrompeu, incapaz de dizer a palavra. A traição era uma faca fria e afiada em minhas entranhas. Cada palavra gentil, cada confidência compartilhada, cada momento de conexão percebida estava agora contaminado, revelado como uma farsa manipuladora. Ele não vira uma pessoa, vira uma ferramenta, uma chave, um cordeiro sacrificial. Ele não era meu protetor, era meu carrasco, esperando pacientemente o momento certo para me levar ao altar. Você mentiu, sussurrei, as palavras trêmulas de uma dor tão profunda que ofuscou meu medo. Desde o começo, você mentiu. Sim,
admitiu ele, com a voz rouca de autoaversão. Escondi toda a verdade, na esperança de que ela nunca precisasse ser dita. Na esperança de encontrar outra maneira de lutar contra Corvin, de desfazer a magia do Coven sem envolver você nisso. Mas eu não conseguia ouvir suas justificativas. O abismo que se abrira entre nós era vasto demais, profundo demais. O homem que eu conhecera e por quem quase me importava havia desaparecido. Em seu lugar estava um monstro que eu temia o tempo todo, uma criatura de astúcia ancestral e falsidade sem limites. Com um soluço de pura angústia, virei-me e fugi. Não sabia para onde estava indo, simplesmente corri, para longe dele, para longe da verdade horripilante da minha própria linhagem, para longe da gaiola dourada que acabava de revelar seu verdadeiro propósito. Corri pelos corredores devastados pela guerra do castelo, passando pelos corpos de guardas e monstros, meu próprio poder explosivo e aterrorizante zumbindo sob minha pele, como um pássaro preso e frenético. Eu não era uma protegida, não era uma confidente. Eu era uma arma que ele pretendia usar, e meu coração se despedaçou com a consciência de sua traição final. Encontrei-me nos jardins cobertos de mato do castelo, o mesmo lugar que havia mostrado os primeiros sinais de cura por minha causa. Agora, trechos dele estavam novamente devastados, escurecidos pelo novo ataque do Coven. Afundei no chão atrás de um banco de pedra, ofegante, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele me encontrou lá minutos depois. Não se aproximou com sua velocidade vampiresca, mas caminhou lentamente, seus passos pesados no caminho de cascalho. Parou a uma distância respeitosa, sua forma um corte escuro contra a luz tênue da lua. "Elara", disse ele, em voz baixa, "não há para onde você correr. As criaturas de Corvin estão por todas partes fora destas muralhas. Você não sobreviverá à noite." "Então me deixe morrer", gritei, com a voz embargada. "É o que você sempre quis, não é? Um sacrifício voluntário. Talvez esta seja a minha chance de ser exatamente isso." "Não é isso que eu quero", disse ele, e a dor em sua voz era tão crua, tão genuína, que me fez hesitar. Pode ter sido o que eu achava que precisava, 1000 anos de desespero nublando meu julgamento, mas não é o que eu quero. Não mais. Ele deu um passo cauteloso para mais perto. "O que você fez naquele quarto, aquele poder, não é a magia do sacrifício, é a magia da criação, da vida. O poder de Lyrath não estava apenas nas maldições. Ela era uma curandeira renomada. Essa é a sua herança. Não morrer para acabar com uma maldição, mas viver para dominar um dom." Suas palavras foram uma tábua de salvação em um mar de desespero, mas eu tinha medo de aceitá-las. "Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz?" "Você não tem motivo para isso", ele admitiu. "Eu conquistei sua desconfiança. Passarei uma eternidade tentando reconquistá-la, se você me deixar. Mas agora não temos uma eternidade. Corvin não está apenas atacando o castelo, ele está realizando um ritual." Ele e seu Coven buscam assumir o controle da maldição, vinculá-la à sua vontade, para que ele possa usá-la não apenas contra mim, mas contra todo o mundo mortal. Precisamos detê-lo. Ele me olhou, com a alma nua nos olhos ancestrais. "Não posso fazer isso sozinho. A maldição está enraizada na magia da sua linhagem. Posso lutar contra as criaturas dele, mas não posso lutar contra a fonte da praga. Só você pode. Estou lhe pedindo, não como um senhor para o seu súdito, não como um captor para o seu prisioneiro, mas como um aliado. Ajude-me, lute comigo, não por mim, pelo bem do mundo além destas muralhas, que ele certamente envenenará se não for detido." Foi a escolha decisiva. Meu ponto mais baixo, meu momento de desolação absoluta, tornara-se um ponto de apoio sobre o qual repousava o destino do mundo. Eu poderia fugir para a floresta devastada e ser dilacerado por monstros, e minha morte uma tragédia sem sentido. Ou eu poderia ficar. Eu poderia enfrentar o homem que havia partido meu coração, aliar-me ao meu enganador e abraçar o poder aterrorizante e desconhecido que corria em minhas veias.
A raiva e a tristeza ainda guerreavam dentro de mim, mas, por baixo delas, um novo sentimento criava raízes: determinação. Minha vida era minha, não cabia ao meu pai trocá-la, nem a Valério sacrificá-la, e certamente não caberia a Corvin extingui-la como dano colateral. Levantei-me, enxugando as lágrimas do rosto com a mão trêmula. Olhei para Valério, o rei vampiro, o mentiroso, a alma solitária que agora estava diante de mim, oferecendo não uma ordem, mas um apelo. "O que devemos fazer?" perguntei. Um lampejo de alívio, tão profundo que era quase doloroso de testemunhar, cruzou o rosto de Valérios. Ele rapidamente o disfarçou com uma determinação implacável. "O ritual está sendo realizado nas catacumbas sob a velha capela. É o coração do poder do castelo e o local onde a maldição foi lançada pela primeira vez. Precisamos lutar para chegar lá e quebrar a concentração deles. Você terá que confrontar a magia diretamente. Eu lidarei com Corvin." "E o Coven?" perguntei. A lembrança do meu próprio poder descontrolado ainda era um tremor assustador em minhas mãos. "Você é o herdeiro de Lyreth", disse ele, com um estranho tom de orgulho na voz. "Eles estão canalizando a magia dela, mas você é a magia dela. Você é a fonte. Você pode recuperá-la." Ele liderou o caminho, e eu o segui. Atravessamos o castelo escuro, uma dupla estranha e terrível. Ele, o vampiro ancestral, um borrão de sombra e morte, despachando as criaturas arruinadas que invadiam nosso caminho com eficiência brutal. E eu, a bruxa inexperiente, caminhando em seu encalço, minhas mãos brilhando com uma luz suave e protetora que parecia manter as criaturas à distância. Não éramos mais captor e cativo. Éramos uma verdadeira aliança, forjada em traição e desespero, unida por um inimigo comum. A entrada para as catacumbas era uma fenda escancarada no chão da capela em ruínas. Uma luz verde, fétida e doentia pulsava de suas profundezas, e o ar estava carregado com o fedor de corrupção e magia negra. "Fique atrás de mim", ordenou Valério. "Corvin estará me esperando. Ele não estará esperando você." Descemos na escuridão. As catacumbas eram uma rede de túneis estreitos ladeados pelos túmulos dos ancestrais de Valério. A luz verde ficava mais forte à medida que nos aproximávamos da câmara central, e eu podia ouvir um cântico baixo e rítmico que vibrava em meus ossos. A câmara central era uma grande caverna circular. No meio, Corvin estava diante de um altar rudimentar, com as mãos erguidas. Flutuando sobre o altar havia uma esfera pulsante de energia negra, o coração da praga. Ao redor dele, uma dúzia de bruxas encapuzadas entoavam cânticos, suas vozes tecendo uma tapeçaria de malícia. "Irmão!" gritou Corvin, com a voz carregada de falsa bonomia quando Valério entrou na câmara. "Estou tão feliz que você pôde se juntar a nós. Chegou bem a tempo de testemunhar a transferência do legado da sua família, para mim." "Isso acaba hoje à noite, Corvin", disse Valérios, com a voz perigosamente baixa. Ele sacou uma espada longa e elegante de uma bainha nas costas que eu não havia notado antes. A lâmina parecia absorver a luz do aposento. Corvin riu. "Palavras corajosas, mas você está enfraquecido. Suas terras estão morrendo, e seu poder morre com elas. Em breve, esta maldição responderá a um novo mestre." Ele gesticulou, e 2 enormes cães da praga, criaturas de sombra e osso, investiram contra Valérios. A luta foi imediata e brutal. Valério enfrentou os cães com a graça de um dançarino e a ferocidade de um açougueiro. Enquanto ele os enfrentava, junto com Corvin, eu sabia que era minha vez. Mantendo-me nas sombras, como ele havia instruído, circulei pela câmara, com os olhos fixos nas bruxas. Eles estavam tão concentrados em seu ritual, com sua energia alimentando a esfera escura, que nem me notaram. Eu podia sentir a magia deles agora, uma versão distorcida e corrompida do poder que corria em minhas veias. Parecia uma bela canção cantada horrivelmente desafinada. As palavras de Valérios ecoavam em minha mente. "Você é a fonte. Recupere-a." Eu não sabia como. Não tinha treinamento, nem conhecimento de feitiços.
Tudo o que eu tinha era instinto e uma vontade desesperada de viver. Fechei os olhos e me concentrei na energia que formigava em minhas mãos. Pensei na roseira, no primeiro broto verde brotando da madeira morta. Concentrei-me na vida, na cura, na magia pura e imaculada que era meu direito de nascença. Abri as mãos, não com a mesma força explosiva de antes, mas suavemente, como se soltasse uma pomba. Um fluxo de luz branca e pura fluiu das minhas palmas. Não era um ataque, mas uma oferenda. Serpenteou pelo chão e tocou o círculo mágico onde as bruxas estavam. Por um momento, nada aconteceu. Então, uma das bruxas hesitou em seu cântico. Ela olhou para a luz branca que envolvia seus pés, com uma expressão confusa no rosto. A luz não a queimava, estava purificando-a. O poder sombrio que ela canalizava se dissipou. Empurrei mais energia para fora, alimentando a luz, fortalecendo-a. Ela se espalhou pelo círculo, tocando cada bruxa por vez. Seus cânticos tornaram-se dissonantes, hesitantes. A esfera negra acima do altar tremeluziu violentamente. "O que é isso?" rugiu Corvin, vendo sua fonte de energia falhar. Ele empurrou Valérios para trás e se virou, seus olhos finalmente pousando em mim. Uma expressão de descrença, seguida de raiva, distorceu suas feições. "A garota, a chave! Você deveria ser o sacrifício, não o salvador!" Ele abandonou a luta com Valério e investiu contra mim, com as presas à mostra. Mas Valério foi mais rápido. Ele interceptou Corvin e a batalha se transformou em um turbilhão de sombras e aço no centro da caverna. Ignorei-as. Meu foco estava inteiramente no Coven. As bruxas agora lutavam, presas entre os comandos sombrios de Corvin e a magia pura que eu introduzia em seu círculo. Respirei fundo e saí para o espaço aberto. "Este poder não é seu", eu disse, minha voz ressoando com uma autoridade que eu não sabia que possuía. "Esta magia é do meu sangue, é a magia da vida, e você a perverteu." Levantei as mãos e desta vez absorvi o poder. Puxei a energia corrompida da praga, puxando os fios da maldição. A esfera negra gemeu, um som de agonia metafísica, e torrentes de sua energia sombria se lançaram, não contra mim, mas contra as bruxas. Elas gritaram quando o poder bruto e indomável que buscavam controlar se voltou contra elas, consumindo-as em rajadas de fogo verde escuro. A esfera escura, agora desprendendo-se de suas âncoras, começou a encolher, implodindo sobre si mesma. Corvin gritou de fúria e desespero quando sua arma suprema se desfez. Era a abertura que Valério precisava. Com um golpe final e poderoso, ele cravou sua espada ancestral no coração de Corvin. Corvin olhou para a lâmina, com uma expressão de choque no rosto. "A linha acaba!" engasgou, e então seu corpo se dissolveu em pó, deixando apenas uma espada e uma pilha de cinzas no chão da caverna. O último resquício da esfera escura desapareceu com um chiado final. O silêncio desceu sobre as catacumbas, quebrado apenas por nossas respirações entrecortadas. A sensação opressiva e nauseante no ar se foi, substituída por uma quietude limpa e fresca. Estava acabado. Valério ficou parado por um momento, olhando para o local onde seu primo havia morrido. Então, virou-se para mim. Atravessou a caverna, sua espada se dissolvendo na sombra antes de tocar o chão. Parou na minha frente, seus olhos crepusculares tomados por uma emoção que eu não conseguia nomear. Admiração, gratidão, remorso, estava tudo ali. "Você nos salvou", disse ele, com a voz carregada de emoção. "Você salvou tudo." Olhei para as minhas mãos, que não brilhavam mais. Eu me sentia esgotada, exausta, mas também inteira. Pela primeira vez, senti que compreendia uma parte de mim que sempre estivera escondida. "Recuperei o que era meu", disse suavemente. Ele estendeu a mão, com movimentos lentos e hesitantes, dando-me todas as chances de me afastar. Ele pegou minha mão delicadamente. Seu toque era frio, mas não desagradável. Era firme, firme. "A maldição não foi quebrada", disse ele, "mas está adormecida, presa dentro de você, sob seu controle.
A praga se foi, a terra vai se curar agora. Saímos das catacumbas e voltamos para o castelo principal. Os primeiros sinais do amanhecer pintavam o céu a leste. Ao sairmos para o pátio central, nós o avistamos. Um único raio de sol atravessou as nuvens e atingiu a antiga e murcha árvore coração no centro do pátio. E em um de seus galhos mais altos, uma única folha verde se desabrochou. Uma nova aliança estava sendo escrita. Eu não era mais uma prisioneira, uma protegida ou um sacrifício. Eu era uma bruxa de uma linhagem poderosa, a guardiã da saúde da terra. E Valério, ele não era mais meu captor, ele era meu parceiro. Subimos até a torre alta, aquela com a sacada que outrora fora o limite da minha prisão. Ficamos juntos, observando o sol nascer em pleno sobre seus domínios. Pela primeira vez, a luz não pareceu queimar a terra. Em vez disso, pareceu acolhê-la, prometendo calor e uma nova vida. O ar estava limpo, as sombras eram apenas sombras, e em algum lugar ao longe, um pássaro cantava. Valério ainda segurava minha mão. Ele não olhava para mim, mas para o horizonte, com um sorriso leve e maravilhoso enfeitando seus lábios pela primeira vez desde que o conhecera. Eu acredito, ele disse suavemente, sua voz cheia de uma esperança que parecia recém-adquirida, que este é o começo de um lindo reino. Ele apertou minha mão gentilmente, um gesto não de posse ou controle, mas de uma compreensão compartilhada e profunda. Ele estava certo, não era um fim, era um novo começo, nascido de mentiras e sacrifícios, mas agora florescendo em uma verdade mais brilhante que o amanhecer.